Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que sem Ele nada do que foi feito se fez, e veio buscar o que se achou perdido neste mundo por causa do pecado. E Ele se tornou para nós o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esta lei divina fala da graça de Deus. A graça de Deus que foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Não vem dos nossos atos e feitos, é dádiva, é dom, é o querer de Deus para nos abençoar. Este é o seu culto doméstico desta terça-feira, dia 5 do mês de maio. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã, pastores, ovelhas do rebanho de Cristo, pai de família, mãe de família, vovô, vovó, gente de todo o mundo, todo o universo, de norte a sul, de leste a oeste do planeta Terra. Nós do Brasil vos abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a glória do nosso Deus. Hoje eu quero falar sobre três pessoas, não é sobre a trindade, é uma trindade humana, é sobre a vida de Noé, a vida de Maria e a vida de Davi. Está entendendo? Então é uma trinca, três pessoas. Nós temos aqui 2 varões e uma varoa. E a palavra de Deus vai nos mostrar que dentro da vida dessas três pessoas, cada uma delas tiveram a sua oportunidade de acharem graça diante de Deus. Quando Deus trata com Noé, lá em Gênesis capítulo 6, versículo 8, a Bíblia diz que Deus fez uma investigação e não havia um justo, não havia ninguém que pudesse resolver o problema da humanidade, porque a raça humana havia se misturado de uma tal maneira que agora Deus se arrependeu de ter feito defeito à humanidade. Ele resolveu exterminar a raça humana e tudo que tivesse vida na face da terra. Mas o texto sagrado vai nos dizer em Gênesis capítulo 6, versículo 8, da seguinte maneira, e eu vou ler o texto para os meus irmãos, 6 e 8 de Gênesis. Diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Veja só, Deus examinou, encontrou um ser humano que poderia ser um oráculo, que podia ser um vaso, podia ser um abençoador e através dele salvaria a raça humana. E deu uma missão, e essa missão durou 120 anos para se cumprir, e ele construiu uma arca, isso que você está vendo aqui atrás, vendo lá em cima, é o símbolo da arca da salvação. Então Noé construiu essa arca e o Senhor cumpriu com a sua palavra, ordenando, abrindo os reservatórios eternos e mandou chuva durante 40 dias e 40 noites. E todo mundo foi inundado, mas Deus salvou aquelas 8 vidas. Noé, a sua esposa, seus filhos Sem, Cã e Jafé e suas esposas. E esses 8 cidadãos, essas 8 pessoas, resolveram mais tarde, pela ordem divina, povoar a população, trazer de volta a população humana. E tem muitas histórias que vêm por aí a respeito disso, mas nós seguimos a visão bíblica. Noé achou graça. Deus se agradou da atitude dele e ele obedeceu ao Senhor e salvou. E nós hoje somos descendentes, através de Noé, dessa bênção gloriosa. Mas a palavra de Deus nos diz em Lucas capítulo 1, versículo 30, que há uma outra pessoa que achou graça diante de Deus.
Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 30, que nos diz o quê? Diz assim: no cântico de Ana, ela disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Deus estava procurando um vaso, uma pessoa justa, uma pessoa santa, uma pessoa que fosse capaz de gerar um filho sem a intervenção da carne e do sangue humano, mas hospedeira do Filho de Deus. E por isso Deus cobriu Maria com seu Espírito Santo e ela fecundou no seu ventre um óvulo e o Filho de Deus foi chamado Filho do Altíssimo. Isso é graça, graça com humildade para se submeter à missão que Deus concede a cada um de nós nesta vida. Nós não merecemos, mas Deus sabe que nós podemos ter competência, ser agradável a Ele, ser útil para Ele. E por isso Ele usa de misericórdia e da sua graça para nós vivermos uma vida plena de bênção, e por isso hoje nós somos crentes em Cristo Jesus, porque Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Salvou a sua mãe Maria, seus irmãos, salvou o povo judeu que se converteram a Cristo e tem promessas de Deus para na volta do Senhor Jesus, para resgatar Israel da grande tribulação, vencer o anticristo, a besta e o falso profeta. O Senhor estabeleceu o milênio e conceder vitória ao povo de Israel, quando eles se converterão a Cristo Jesus. Mas em Atos 7:46, nós temos um relato da história de um diácono da igreja primitiva. E esse diácono da igreja primitiva, ele pregou um dos maiores sermões que nós já vimos contados na palavra de Deus. E nesse sermão, ele declara uma palavra chocante que o levou à morte, que achou graça. Quem era ele? Filipe, o diácono da igreja primitiva. E quando ele dizia, falando de Davi, que Davi foi o homem que achou graça diante de Deus, porque ele desejava construir um tabernáculo, porque no deserto o povo se congregava num tabernáculo de lona, mandado fazer por Deus, e Moisés executou a obra, mas agora Davi queria construir algo que fosse mais duradouro, e ele construiu um templo. E assim a palavra de Deus vai nos dizer, a partir do versículo 45, o qual nossos pais, recebendo também, o levaram com Josué, quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora da presença de nossos pais até os dias de Davi. Então levaram a arca da aliança, a arca da presença. Versículo 46, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo a Deus de Jacó. Então ele não pôde construir porque tinha muito sangue na sua mão, mas o seu filho Salomão construiu. E por isso essas três pessoas aparecem na Bíblia nominalmente: Noé, Maria e Davi, como pessoas que acharam graça diante de Deus. Meu irmão, hoje nós fazemos parte da Igreja do Senhor e nós precisamos dessa graça. Precisa dessa graça para tudo que está diante de nós, para louvar, servir, buscar o Senhor, enfrentar as lutas do dia a dia e ser mais do que vencedores. Que a graça de Deus se há manifestado, traga salvação à sua família, que o poder de Deus seja presente, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja presente na sua vida. É a minha oração em nome de Jesus.